Olá, meninos e meninas. Nos últimos vídeos acompanhamos a evolução das aves modernas, mas agora vamos voltar muito mais no tempo para contar outra história fascinante, a origem dos mamíferos. Bom, o mamífero hoje em dia é fácil de reconhecer, né? E vocês sabem fazer isso, porque eles possuem pelos, as fêmeas produzem leite para alimentar os filhotes e os filhotes mamam, em geral. E os mamíferos também apresentam cérebros relativamente grandes quando comparados a muitos outros vertebrados. Mas nem sempre foi tão simples definir o que era ou não um mamífero. Quando voltamos centenas de milhões de anos no passado, encontramos uma longa sequência de formas intermediárias que foram adquirindo essas características gradualmente ao longo da evolução. Inclusive, são excelentes argumentos quando se discute a própria evolução. Bom, para isso, precisamos retornar pelo menos o Permiano para ver esses primeiros, vamos dizer, a linhagem dos mamíferos, pelo menos mais que 250 milhões de anos atrás. E vocês talvez se lembram que os amniotas primitivos se dividiram em duas grandes linhagens. De um lado, tinham os sinapsídeos, caracterizados por uma única aberta atrás dos olhos no crânio, e do outro lado tinha os sauropsídeos, que depois viraram diapsídeos, o grupo que mais tarde dá origem aos répteis, e então incluindo dinossauros e aves, que a gente acabou de ver nos outros vídeos. E esses diapsídeos tinham duas fenestras pós-orbitais. E já falamos bastante sobre isso em vídeos anteriores, então não vou entrar em muitos detalhes hoje. O importante é lembrar que os mamíferos descendem dos sinapsídeos e não dos répteis. E apesar da aparência semelhante de algumas formas antigas, os sinapsídeos pertencem à nossa própria linhagem evolutiva. E entre os primeiros representantes desse grupo de sinapsídeos estava o Dimetrodon. E provavelmente é o sinapsídeo mais famoso de todos. E muitas pessoas pensam que ele é um dinossauro, né, quando vê uma imagem dele, mas isso não é verdade. Então, o Dimetrodon viveu dezenas de milhões de anos antes dos primeiros dinossauros surgiram. E, na realidade, ele estava muito mais próximo de nós do que de qualquer lagarto moderno. Com o passar do tempo, alguns sinapsídeos começaram a desenvolver características cada vez mais semelhantes às dos mamíferos. E surgiu então um grupo chamado Therapsida. E um grupo muito famoso dentro da Therapsida eram os Gorgonopsianos. Eram predadores que ocupavam o topo das cadeias alimentares da época. E já falei sobre eles no vídeo passado, e alguns deles pareciam com um cachorro grande. E foi um dos maiores carnívoros do final do Permiano. Mas não vou falar mais sobre eles hoje. E dentro dos terapsídeos evoluiu uma linhagem conhecida como Cynodontia, que mais tarde daria origem então aos mamíferos. E são justamente os cinodontes o foco do início desse vídeo. E os primeiros cinodontes surgiram no final do Permiano, há cerca de 260 milhões de anos atrás, e já tinham várias características que aproximavam eles dos mamíferos modernos. Mas então, se você prestou atenção, ou você já sabia dos vídeos anteriores, ocorreu uma das maiores catástrofes da história da vida, e vocês devem se lembrar então da extinção em massa do final do Permiano, sobre a qual eu já falei bastante em vídeos anteriores. Acredita-se que gigantescas erupções vulcânicas na Sibéria tinham liberado então enormes quantidades de gases na atmosfera durante centenas de milhares de anos, provocando um intenso efeito estufa e profundas alterações climáticas. E isso aconteceu há cerca de 252 milhões de anos, e foi a maior extinção em massa conhecida, eliminando a maior parte das espécies marinhas e terrestres do planeta. E esse evento marca também, por causa da grandeza do evento, e ele também marca o fim da era paleozoica, e então inicia-se a era mesozoica. E mesozoica é a era que mais tarde ficaria conhecida como a era dos dinossauros.
e os ecossistemas praticamente colapsaram. Então, entre os sobreviventes encontram-se os sinodontes. Então. E, na verdade, todos os mamíferos vivos, incluindo nós, são descendentes desse antigo grupo de terapsídeos chamado sinodontes. E todas as outras linhagens foram extintos na extinção no final do Permiano ou depois. Bom, os sinodontes que viveram durante o Triássico, então após a extinção em massa do final do Permiano, começaram a apresentar várias características que hoje associamos aos mamíferos. E, primeiramente, eles provavelmente possuíam pelos, ou pelo menos alguns deles possuíam aqueles vibriças, os bigodinhos sensoriais encontrados, por exemplo, em gatos e muitos outros mamíferos. Em inglês chama whiskers. E como as vibriças são pelos modificados, sua presença sugere então que a pelagem já havia começado a evoluir nesses animais. Os crânios também começaram a mudar. De modo geral, o cérebro passou a ocupar uma proporção cada vez maior do corpo. É uma tendência que continua ao longo da evolução dos mamíferos. E embora os primeiros sinodontes ainda estivessem longe dos mamíferos modernos nesse aspecto, já claramente dá para observar um aumento gradual do tamanho relativo, então, do cérebro ou do encéfalo. E essa tendência seria mantida, então, nos mamíferos, que hoje, em média, têm cérebros bem grandes quando comparados aos de outros vertebrados. E outra característica importante dos sinodontes era a presença de um palato secundário, que é uma estrutura que separa a boca das vias respiratórias. Isso permite que o animal respire enquanto mastiga ou mama, tornando a alimentação mais eficiente. E os sinodontes, eles já possuíam um palato secundário relativamente desenvolvido, mas ainda não tão desenvolvida como mamíferos modernos, mas essa estrutura então seria aperfeiçoada na linhagem dos mamíferos. Mas nos répteis, a separação entre a boca e as vias respiratórias geralmente é menos completa. Isso não é necessariamente uma desvantagem para os répteis, porque a maioria deles possui um metabolismo mais lento e não precisa mastigar continuamente como os mamíferos. Pensa numa vaca, por exemplo. Ele está lá pastando o dia inteiro e, enquanto isso, precisa respirar. Então, já os ancestrais dos mamíferos estavam se tornando animais mais ativos. E a capacidade de respirar, enquanto se alimentava, trouxe, então, uma vantagem evolutiva, porque o metabolismo dos mamíferos é muito alta comparado com os outros vertebrados. Outra mudança importante foi o desenvolvimento do arco zigomático, a estrutura óssea que forma a nossa maçã do rosto. Embora versões mais primitivas dessa estrutura já existiam em sinapsídeos anteriores, ela se tornou mais desenvolvida nos sinodontes, permitindo então a fixação de músculos masticatórios mais fortes e uma mastigação mais eficiente, né? O músculo temporal, por exemplo, e o músculo masseter. Ao mesmo tempo, muitos sinodontes passaram a apresentar uma crista sagital mais pronunciada no topo do crânio, que aumenta ainda mais a área disponível para a inserção desses músculos. E quando não tem crânio suficiente para a inserção do músculo, então o crânio cria uma crista para ter mais espaço. O ser humano não precisa, porque o nosso crânio é muito grande. E essas mudanças tornam a mastigação cada vez mais eficiente. E mastigação é uma característica bastante típica dos mamíferos. Não é, talvez, exclusiva deles, mas é bem especializado. E outra característica importante que aparece nos sinodontes é a presença de 2 côndilos occipitais. Não dá para mostrar, mas na parte posterior do crânio, no occipital, estruturas que articulam a cabeça com a coluna vertebral. E os sinapsídeos mais primitivos, e a maioria dos répteis, possuem apenas um côndilo occipital. E a presença de 2 côndilos proporciona uma articulação mais estável e um controle mais preciso dos movimentos da cabeça. Você perde movimento, mas você ganha, então, estabilidade. Característica que, então, é mantida nos mamíferos. Então, se você tem um crânio, vê 2
Côndilos hospitais, você já sabe que é mamífero. E também ocorreram mudanças importantes na cintura escapular e na pelve, permitindo uma postura cada vez mais ereta. Outros grupos de animais também evoluíram posturas eretas, por exemplo, pássaros e dinossauros, mas nos mamíferos, as pernas e braços ficam posicionados diretamente abaixo do corpo, em vez de se projetarem lateralmente, como nos répteis. E a maioria dos répteis, pelo menos. Observa como muitos répteis caminham balançando o corpo de um lado para o outro, rastejando um pouco. E esse movimento funciona bem para animais com metabolismo mais baixo, mas traz muita limitação quando tem corridas prolongadas. E quando o corpo se flexiona lateralmente a cada passada, os pulmões também são comprimidos, dificultando a respiração, pelo menos no lado onde você está se virando. E nos mamíferos ocorre o contrário, a postura ereta permite correr sem comprimir tanto a caixa torácica. E o próprio movimento do corpo auxilia a ventilação dos pulmões. Então, quando você dobra, o ar sai. Quando estica, o ar entra. E isso é especialmente importante porque os mamíferos possuem um metabolismo elevado e precisam de grandes quantidades de oxigênio para sustentar a atividade e para se movimentar e correr. E essa, vamos dizer, essa restrição tem um nome, chama restrição de Carrier. Outra inovação importante foi o surgimento de dentes oclusivos. Isso significa que os dentes superiores e os inferiores passaram a se encaixar de forma mais precisa quando a boca se fechava. Em vez de apenas agarrar o alimento, como ocorre em muitos répteis, os sinodontes podiam cortá-la e triturá-la de maneira muito mais eficiente. E isso permitia explorar, então, alimentos mais difíceis de processar, como vegetação mais dura e mais resistente. E essa capacidade de mastigação é uma das características, de novo, que é mais associado aos mamíferos modernos, porque a mastigação é muito especializada nos mamíferos. E outra característica importante, que tem a ver com os dentes, é a diferenciação dos dentes, que cada dente é um pouco diferente, né? Chama heterodontia. E então, sinodontes já tinha incisivos, caninos e dentes posteriores mais especializados. Esses dentes posteriores, mais tarde, vão virar pré-molares e molares dos mamíferos. E esses molares, principalmente, são equipados com cúspides que ajudam na trituração do alimento. Em muitos répteis, por outro lado, os dentes tendem a ser bastante semelhantes entre si ao longo da toda a mandíbula, um padrão conhecido como homodontia. E outra característica dentária importante é a presença de duas dentições ao longo da vida. Em vez de substituir continuamente os dentes, como ocorre a maioria dos répteis, os sinodontes mais avançados passaram a trocar os dentes apenas uma vez. E primeiro surgiam os dentes de leite, a adaptação ao animal jovem, e depois eles eram substituídos pela dentição adulta. E esse padrão, conhecido como difiodontia, é típico dos mamíferos modernos e permite que os dentes se encaixem com muita mais precisão quando nascem, então, os permanentes. E você lembra que você perdeu os dentes. Ou se você é uma criança assistindo, talvez você ainda tem dentes para perder. Outra característica importante dos mamíferos modernos é o diafragma, o principal músculo da respiração. Como tecidos moles raramente fossilizam, não dá para saber exatamente quando ele surgiu, mas tem indícios que alguma forma primitiva de diafragma já estava presente nos sinodontes e foi aperfeiçoado ao longo da evolução dos primeiros mamíferos. E a diafragma ele sobe ou desce para o ar sair e entrar durante a respiração. Com o passar do tempo, alguns sinodontes começaram a se parecer cada vez mais com mamíferos e essas formas de transição são frequentemente chamadas de mamaliaformes. Mas aí levanta uma questão interessante. O final, o que é um mamífero? E a resposta não é tão simples quanto parece. Características como pelos, leite, endotermia, dentes diferenciados foi surgindo gradualmente ao longo da evolução dos sinodontes. Não existe um momento claro em que um animal acordou sendo um sinodonte e foi dormir sendo um mamífero.
Aliás, é importante lembrar que a evolução acontece ao longo de milhares ou centenas de milhares de gerações, e cada indivíduo pertence à mesma espécie que seus pais. Mas pouco a pouco, geração após geração, as populações acumulam mudanças e podem acabar dando origem a novas espécies. Por isso, quando observamos uma sequência evolutiva tão gradual como, por exemplo, os sinodontes ou qualquer outro mamífero, ou outra espécie também, não existe uma fronteira perfeitamente nítida entre um grupo e outro. Em algum momento, o cientista, o ser humano, precisa traçar uma linha e dizer, bom, a partir daqui, vamos considerar esses animais como mamíferos. E essa divisão é útil simplesmente para classificação, para facilitar a comunicação entre eu e você, por exemplo, ou entre dois pesquisadores. Mas a evolução não está nem aí para os nomes que damos aos organismos. Entendeu? Bom, por isso os paleontólogos costumam utilizar características anatômicas mais objetivas para definir os primeiros mamíferos. Como tudo é uma graduação, então tem que falar assim, a partir de quando é mamífero. E a mais importante delas é a mandíbula, formada essencialmente por um único osso, o dentário, acompanhado de uma articulação mandibular, tipicamente de mamífero. Mas o que isso é, então, na prática? Significa que o osso dentário passa a se articular diretamente com o osso esquamosal do crânio. E talvez você estudou, você sabe que isso aqui é mandíbula e têmporas, basicamente a mesma coisa. Em outras palavras, a mandíbula passa a se conectar diretamente ao neurocrânio. Então, se você estudou anatomia óssea, essa é uma característica fácil de reconhecer e uma das principais utilizadas para identificar os primeiros mamíferos, então, que surge aqui no planeta Terra. Mas quem seria um bom candidato, então, ao primeiro mamífero? E aqui existe bastante debate entre os paleontólogos, e a resposta depende em parte da definição utilizada. Ainda assim, o Morganocodon costuma ser frequentemente mencionado como um dos primeiros mamíferos. Eu amo o Morganocodon. E ele, então, uma forma extremamente próxima da origem dos mamíferos, o mamífero. A razão é que ele já apresenta uma articulação funcional entre o dentário e o esquamosal. E, ao mesmo tempo, ainda preserva algumas características mais primitivas herdadas de seus ancestrais sinodontes, mostrando, então, como é gradual essa transição. Mas ele é um excelente candidato para ser o primeiro mamífero. O Morganocodon era um pequeno animal, parecia um mussaranho, um ratinho, com cerca de 15 centímetros de comprimento. Vivia no final do Triássico e início do Jurássico. E provavelmente era coberto por pelos e comia insetos e outros pequenos invertebrados. E tinha provavelmente hábitos principalmente noturnos. E apesar do tamanho pequeno dele, ele já tinha então várias características típicas dos mamíferos, tornando-se uma das formas mais importantes para entender a origem do nosso grupo. E se você prefere chamar ele de mamífero ou de mamaliaforme, tipo mamífero, quase mamífero, fica um pouco a seu critério. Existe espaço para debate e argumento dos dois lados. O importante é entender que ele viveu muito próximo da transição entre os últimos sinodontes e os primeiros mamíferos verdadeiros. Ou ele, então, é o primeiro mamífero verdadeiro. E aqui acontece uma das histórias mais incríveis de toda a evolução dos vertebrados. Primeiro, precisamos lembrar que a mandíbula e o neurocrânio dos ancestrais dos mamíferos tinham mais ossos do que os nossos. Nos sinapsídeos mais antigos e nos primeiros sinodontes, a mandíbula era formada por vários ossos. A articulação da mandíbula ocorria, então, entre dois deles. O osso chamado articular, localizado vamos dizer, posterior na mandíbula, e o osso quadrado, localizado no crânio. Pois bem, nós não temos esses ossos, pelo menos não nesse lugar. Ao longo da evolução dos sinodontes, o osso dentário foi aumentando de tamanho e assumindo basicamente o papel da função como função principal da mandíbula. E temos diversos fósseis documentados essa transição de forma gradual, o que torna
um dos exemplos mais impressionantes da evolução registrado no registro fóssil. Inclusive, é um dos casos mais difíceis de explicar sem recorrer à evolução, essa sequência gradual. Ao mesmo tempo, os ossos articular e quadrado foram ficando cada vez menores e o dentário ficando maior. Eventualmente surgiu uma nova articulação entre o dentário e o esquamosal, a articulação típica dos mamíferos. Lembra do Morganúcodon? É justamente por isso que ele é tão importante nessa história, porque ele já tinha uma articulação direto em todo o dentário dele, junto com o neurocrânio, ou do esquamosal, melhor dizer. Mas os ossos articular e quadrado simplesmente não desapareceram. Em vez disso, foram incorporados ao ouvido médio, dando origem ao martelo e à bigorna, 2 dos 3 ossículos do ouvido médio. O terceiro ossículo, o estribo, já existia antes e vem de uma longa data, muito lá para trás, dos nossos ancestrais mais aquáticos. Mas os mamíferos são os únicos vertebrados vivos que possuem 3 ossículos no ouvido médio. E aí você pode se perguntar, mas como sabemos que o martelo e a bigorna vieram daqueles ossos, o quadrado e o articular? Pois bem, além dos fósseis mostrando essa transição passo a passo, a embriologia fornece uma evidência impressionante, porque durante o desenvolvimento do embrião dos mamíferos, os ossos que darão origem ao martelo e à bigorna começam a se formar na mesma região associado à mandíbula e só depois do temporal, e depois migram para sua posição definitiva no ouvido médio. Então, ou seja, o desenvolvimento embrionário acaba recapitulando parte dessa antiga história evolutiva. É mais uma linha de evidência independente mostrando que os ossículos auditivos dos mamíferos são descendentes diretos dos antigos ossos da mandíbula de nossos ancestrais. Aí você pergunta, mas por que ossos da mandíbula acabariam se transformando em ossículos auditivos? Não faz sentido nenhum. Uma possível explicação é que esses pequenos ossos já transmitiam vibrações da mandíbula para o ouvido interno. E animais pequenos que mantinham contato próximo com o solo, talvez à noite, dependia muito da audição, poderiam detectar vibrações do ambiente através da própria mandíbula. E ao longo da evolução, estruturas originalmente associadas então à mastigação, quando não precisavam muito bem mastigar, porque o dentário já estava muito grande, teriam sido progressivamente adaptadas para uma função auditiva cada vez mais eficiente. E no Morganúcodon, essa transformação estava muito avançada. Provavelmente ainda não completamente concluída. É justamente por isso que ele ocupa uma posição tão interessante nessa viagem entre os sinodontes e os primeiros mamíferos. Bom, no próximo vídeo vamos seguir uma linhagem muito antiga dos mamíferos, os monotremados. São mamíferos que botam ovos. Isso parece muito louco e é um pouco louco, mas vamos conhecer essa história no próximo vídeo. Então é isso, nós somos mamíferos, mas também somos sinodontes. E é isso aí, até o próximo vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, comenta também. Se você é educado comigo, eu respondo. Tchau!